Salve, jovem gafanhoto, tudo bem com vocês? História nova para que vocês decidam se querem ou não que continuemos a história de Rudolf, catador de lixo. O jovem Rudolf habita em um gueto de descendentes de criminosos e vive recolhendo lixo e sendo discriminado. Até que certo dia ele é acusado injustamente de um crime que não cometeu e, como punição, é enviado a um local em que todos temem. Lá o rapaz conhece Andy e acaba tendo um vislumbre de todas a verdade sobre o mundo e também começa a manifestar a sua habilidade, dar vida às coisas. Assim começa a jornada de Rudolf e seu objetivo de mudar por completo o mundo de merda que ele vive. Essa é a história de nosso Rudolf, o catador de lixo. Bora, moçada, para vocês entenderem. Passam a hospedar uma alma. Dizem que as coisas que usamos com cuidado passam a hospedar uma alma. Se é assim, o que será que habita nos lixos que são descartados? Esse aqui é o nosso Rudolf, galera. Ah, olha só, o bichinho de pelúcia acabou rasgando. Uma pena, acabamos de comprar. Se remendar, provavelmente só vai ficar desajeitado. Não tem jeito, vamos jogar fora e comprar um novo. E a filhinha diz, né? Da próxima vez eu quero um gatinho. Claro. Pessoas transformam facilmente coisas em lixo e então passam a tratar como algo sujo e nunca mais passam a dar valor. Isso também vale para as pessoas. Aqui temos o local de acumulação dos objetos descartados. Certo? O que... Quem é você? Aqui o acesso é proibido a pessoas não autorizadas. Não se mexa. Lógico que ele vai ficar parado mesmo. Por acaso, você é o baderneiro de lixões que estava nos avisos? Fica levando lixo e pondo em risco a beleza da cidade, seu marginal. Não vou te deixar fugir. E ele aciona alarme e a galera já aparece ali atrás dele. Seja capturado de forma pacífica. O maluco joga um monte de lixo nos caras e vazei, né? Partiu. Lá está ele, não deixe escapar de jeito nenhum. O maluco desvia das balas, que rápido. Para aí! E ele é acertado aqui, hein? Na perna, pelo jeito. Vamos descobrir. Ele fugiu. Encontre aquele baderneiro de lixões de uma vez por todas. Seus grandes de uns merdas. Não é baderna. Foi no braço, tá? Seus merdas. O carinha boca suja, né? É desse que nós gostamos. Aí mostra a cidade toda maravilhosa. Os nobres ali, provavelmente. E de repente, um cara bem sujo. Hein, você soube? Ele ouve uma conversa. Parece que na noite passada, o baderneiro de lixões apareceu de novo. Que? O que será que ele está pensando, levando lixo para fora? Certeza que os nativos de novo. Aí elas olham e vê o cara ali, né? E elas param de falar. É um nativo? Ai, credo, vestido daquele jeito sujo. Espero que não venha mais para cá. E aqui provavelmente vemos uma linha que divide bem a cidade entre um centro e os nobres e uma favela e os pobres. Parece que estão falando na cidade toda. Ah, o tal do baderneiro de lixões. É ele de novo, não é? Sério, dá um tempo. Os guardas vão começar a ficar de olho até na gente. Você foi catar lixo de novo, não foi, Ludo? Shua. As pessoas da cidade são super rigorosas com o manejo do lixo, sabia? Você nem tem ideia do que vão fazer contigo se for pego. Por que você insiste tanto assim em pegar o lixo? Esse povo rico fica jogando fora uma atrás da outra, coisas que ainda podem ser usadas. Desse jeito, é uma pena até para essas coisas daqui. Além disso, é para ajudar no custo de vida. Tem poucas pessoas que compram também, sabia? Você deve gostar bastante do lixo, não é, Ludo? Não é exatamente isso. Ah, que fedor, que fedor. Por que aqui é especialmente fedorento?
E aí, você também está aqui, Shua? O que foi? Bem, é que se você ficar junto também, vai começar a cheirar mal, não é? É que esse cara tá sempre com essas luvas sujas pra caralho e todas fodidas, reparou? Acho que vou ficar com coceira só de encostar. Já viu debaixo da luva? Sério, é um horror que só. Qual o problema? Não é muito diferente da gente. Bem, mas eu não te recomendo andar junto dele, já que ele é o filho do assassino. Dizem que este subúrbio originalmente era um lugar para prender os criminosos e que nós somos seus descendentes. Por isso que todo mundo estava se esforçando e trabalhando duro para tirar essa nossa imagem ruim, não é mesmo? Mas por causa do pai desse daí ter matado gente, tudo acabou sendo perdido, não foi? E por isso que se você ficar com ele, vão achar que até a Shua é da mesma laia. E o cara dá uma olhada sinistra pro maluco, né? Já caga de medo. Tá vendo? Aqueles dali são os olhos de um criminoso. Parece que é verdade quando dizem que os filhos puxam os pais. Um dia você também vai virar um assassino, seu idiota. E a menina ainda continua ali, ele fica cabisbaixo. Porque eu... Sério, como dizem coisas desagradáveis. Você é diferente dos seus pais, Ludo. Eu acredito nisso. Você não é uma pessoa ruim que mataria alguém. É mesmo? Obrigada. Quem é este aqui? É super fofo. Foi você que consertou esse também? Ludo, como você é incrível. Esse daí, para você... Oi? Não está à venda. Por isso, eu vou te dar... Shua? Mãe, o que você está fazendo? Estamos indo embora. Então, até mais, Ludo. E ele fica sem completar o que ele ia falar para ela, né? Provavelmente ele ia dar o beijinho para ela. E temos alguém observando ele ali. Continuamos. Voltei. Não está à venda? Por isso, vou te dar... Era isso? Lecto, por acaso você estava... Vê. Você precisa ser mais claro para falar, hein? Mais importante que isso, acho que vou pedir para que você me contar sobre essa história de catar lixo na noite passada. Sabe, você não precisa tentar ganhar dinheiro em troca de correr riscos. Enquanto for moleque, deixa que eu cuido disso. Não é arriscado até hoje. Não é arriscado. Até hoje nunca me encontraram. Mas te encontraram ontem, não foi? Eu sei o que você pensa, que nós não temos parentesco de sangue e tal, mas somos uma família. Já está na hora de você corrigir essa sua mania de ficar fazendo cerimônia. Lecto, você me acolheu quando eu era um bebê abandonado e me criou desde então. Eu não estou fazendo cerimônia. É um agradecimento como alguém da família. Ludo? Aí, se você conseguisse ser honesto assim com a Shua-chan, também ela poderia entender os seus sentimentos. Mas o quê? A Shua não tem nada a ver com o que estamos falando agora. Que machucado é esse? Por acaso você levou um tiro de novo? Não, isso aqui foi. Me mostra, vou cuidar disso pra você. Aí já aproveita e troca as faixas da sua mão também. Tira a luva. Aquelas luvas que o cara falou que era fedido, né? Não vá mais ao lixão. Da próxima vez será pior que isso. O machucado desse não é nada demais. E vemos lá a mão dele tudo zoada, né? Cheio de bandagem. Não comparado aos machucados que ganhei do meu pai. Se você cometer um crime grave, será sentenciado à morte imediatamente e te jogarão no abismo. Esta é uma regra desta cidade desde muito tempo atrás. Seu pai foi jogado lá. Por isso, você deve valorizar a si mesmo e o que é importante, mesmo num mundo de merda como esse. Ele pensa, né? Minhas mãos eram pretas desde antes mesmo que eu me desse por gente. Graças a uma dor excruciante que me atacava esporadicamente.
e aos olhares das pessoas que tinham desgosto da feiura e a minha mentalidade, quando era mais criança, estava bem acabada. Foi nessa época que o Legito me deu essas luvas. Estava um trapo desde a hora que eu ganhei, mas a dor excruciante foi se acalmando naturalmente. Eu tenho tanta gratidão ao Legito que não conseguiria retribuir tudo. E também, Ludo, se você não conquistar a Chua-chan logo, alguém vai tomar ela antes mesmo de você ser pego. Acha uma beldade daquelas? Amanhã mesmo, entrega isso aqui e dê um beijo nela. Como se eu pudesse! Ele só é um pouco inconveniente, né? Só se você não for, vai ficar sem comida. Por que você está me obrigando a fazer isso? Eu estou dizendo para que você não se arrepender depois. E também precisa arrumar essa sua cara fechada. Sorria! Aí, você vai rasgar o meu rosto. E aí vemos um maluco ali. Parece uma múmia isso aqui. Munha. E vemos agora o nosso Ludolf, catador de lixo aqui. O Ludo tá aqui, tentando simular um sorriso que o Legito mandou para ele, né? Se você não consegue criar um sorriso por conta própria, finge que é outra pessoa. Você deveria aprender a atuar um pouco. Fica falando o que bem entende. Com esse olhar, é óbvio que é impossível, né? Porque o cara tem um olhar meio de maluco assassino, né, velho? Isso daí nós temos que concordar com o cara lá. Aquele impaciente. Mas eu realmente preciso entregar isso. Será que ela ainda está em casa nesse horário? E aí ele olha para um abismo, né? Dizem que o abismo é um grande lixão. No fim, todos os lixos são jogados no abismo. As pessoas que cometeram crimes também têm o abismo como seu destino final. Meu pai também foi engolido por este preto. E é o que dizem, mas o que será que acontece com as pessoas que foram jogadas? De novo estão jogando criminosos? Pois é. Chichiwa, bom dia. Que raridade você estaria em um lugar desses, Ludo. Isso não é uma coisa agradável, né? A paisagem vista daqui, de várias formas. Se for no subúrbio, é assim em qualquer lugar. Não muda muito. Dizem que o fato do subúrbio ter sido construído tão à borda dessa cidade é para que pudessem mostrar daquele jeito para a gente, os nativos. Se você fizer algo ruim, vai acabar no abismo. Chega uma hora que cansa, né? O fato de que se viver aqui, por mais que você não queira ver, uma hora vai acabar presenciando uma execução. Ei, Ludo, eu não quero ver você sendo jogado, ok? Realmente eu acho que há vários lixos que são um desperdício para ficar jogando fora. Mas se você fizer coisas perigosas, só por causa disso e for capturado, na pior das hipóteses, você realmente poderá acabar sendo jogado no abismo. O Legito me disse a mesma coisa. E porque ele também gosta muito de você e fica preocupado. Gosta muito? Ele também? Não foi isso. Meu Deus, Ludo. Essa pelúcia. Isso é. Quando eu pensei que você ia gostar. E pode ser que você não goste por ser algo que foi jogado fora, mas eu pensei que seria mais feliz para isso aqui se ele pudesse ficar ao seu lado, do que ser abandonado. Por isso, Tó. E pronto. Ela fica feliz de ter recebido um presente, né? Vou cuidar com carinho para sempre. E ele não sabe como reagir e simplesmente sai correndo, gritando, velho, aleatoriamente. Eu não sabia o que fazer, por isso, por hora, deixei o meu êxtase me levar correndo em velocidade máxima para casa. Preciso contar para o Legito, hein? Só quero ver a reação dele quando souber. E dá uma porrada. Trombou, mano. Ele trombou em alguém. E no caso aqui, um livro foi jogado pro lado aqui. Qual foi? E olha lá, o Munha, filho. O Munha tá ali já olhando pra ele. E ele olha
pro Munra, que pega o livro e sai fora. Ah, ei! Qual é o problema dele? Enfim, preciso falar isso logo para o Lecto. Ah não, preciso me gabar para ele. Mas como estamos falando do Lecto, ele tem cara de que começaria a dizer: vai lá se conversar direto mais uma vez e tal. Voltei. Saca só, Lecto. Hoje eu falei com a Shua e... Opa, bem-vindo de volta, Ludo. Pelo menos... Caralho, mano. O cara foi morto com uma espadada no peito. Mas acho que era isso que ele esperava ouvir, né? Lecto, foge. Lecto, você ainda está vivo? Por que ficou assim? Foge. Eu vou te ajudar agora. Com certeza vou te ajudar. Agora então. Ludo, foge, Ludo. Lecto, foge. Lecto, você ainda está vivo, cara. Por favor, mude. Mude este mundo de merda. Hã? Mas por quê? De repente, uma arma de choque é disparada e é pego no Ludo. Liberado. Ele é preso. Fique quieto. O cara é preso. O Ludo é preso. Você será conduzido. Mas por quê? Como infrator pelo crime de assassinato. O quê? O que você está dizendo? Não fui eu. Obviamente que não fui eu. Além disso, o Lecto ainda está vivo. Que bobagem você está dizendo? Acha que consegue se justificar, assassino? Você está todo sujo de manchas de sangue. Não é isto, não fui eu. Ei, cala a boca, assassino. Nada do que você disser vai adiantar. Ei, escutem o que eu tenho a dizer, seus nativos imundos. Eu estou falando que não é isso. Escuta! E de repente, mano, toma um porradão e desmaia, velho. Ei, você ouviu? Parece que o Ludo finalmente matou alguém. Além disso, a vítima é o próprio pai de criação. Não pode ser. O Ludo? A Shua pensa, né? E vamos para a próxima cena. Você cometeu um crime gravíssimo nessa bela terra sagrada. Não satisfeito em badernar o lixão e sujar a cidade, estendeu as mãos para uma prática ainda mais sórdida, que é tirar a vida de alguém. Por mais que essa pessoa seja um nativo, não será permitido que alguém que tenha cometido um crime de assassinato permaneça nestas terras nem por um segundo mais. E por tal o condena à pena de morte. Que o abismo engula todas as imundícies. O que é isso? Como cheguei nisso? Não é isso. Por favor, alguém ouça o que eu tenho a dizer. Shua, o Lecto foi morto. Por favor, encontre o culpado. E... eu acreditava em você. No fim das contas, você realmente era filho de um assassino. E, mano, ela joga fora, velho. Ela não acredita nele. Joga fora o boneco que ele deu. A imundície para o abismo. A imundície para o abismo, grita o público. A imundície para o abismo. Mano, e ele, ele enlouquece, velho. Ele começa a dar risada. Os imundos aqui são vocês. Vocês são os merdas que não possuem vontade própria. Têm os olhos e ouvidos, mas são os aglomerados que não enxergam e nem ouvem. Vocês todos. Então foi você. Vou te jogar no inferno, vocês humanos, todos vocês. Vou matar e vlap. Já era, mano. Cortaram a corda e o maluco só cai no abismo. Até que nós vemos ele caindo e de repente um brilho em seu olhar acontece. E de repente ele acorda em um lixão maior ainda. Que cheiro é esse? E aí ele olha, provavelmente é o abismo onde eles jogam todos os condenados e o lixo. Que lugar é esse? Eu fui jogado para o abismo? Diziam que ali era um grande lixão, onde lixos e humanos e também quaisquer outros tipos de imundícies chegavam no fim. Ali era verdadeiramente o abismo do inferno. E, mano, isso aqui é um monstro, será? Escuro, fedido
O nível mais baixo, uma história que sobe em disparada a partir daqui. Mano, o cara foi condenado por matar o pai de criação injustamente, velho. E sendo que o maluco daqui, ó, estava ali só observando. Será que ele queria, velho, que isso acontecesse? Vamos lá, né? Vamos pro próximo, fi. Eu não vou esperar, não. Capítulo 2. Pseudos criaturas. De novo, os nativos foram enviados para o abismo. Por que será que eles cometem crimes se sabem que vão ser jogados? Não tem como entender o que os povos imundos pensam. Realmente a presença deles é terrível. Eu sempre achei estranho o porquê de todos se importarem tanto com a imundície e criminosos. Mas quando é sobre o que acontece depois que se cair no abismo, ficam indiferentes ou nem tentam pensar a respeito. Por hora, ele corre em direção à vingança na superfície. Recorre em direção à vingança. Ele corre dos bichão que estão atrás dele aqui, velho. Vamos ver aqui, ó. Tem uma parada aqui embaixo. Pera aí. Fecha isso aqui, sobe. Aqui. Os descendentes de criminosos que moram no subúrbio viviam em segregação social e eram rejeitados pelas pessoas além da fronteira. O garoto Ludo, até então apenas um órfão, morava junto com o seu pai de criação, Legto, no subúrbio, e tirava sustento de vida usando suas habilidades físicas acima da média como seu ganha-pão. Porém, um certo dia, Ludo é acusado injustamente pelo crime de assassinato do Legto e acaba sendo jogado no abismo, lugar onde todos temem. Ou seja, isso aqui é só um resuminho do que aconteceu na parte do capítulo anterior. E temos aqui o Ludo fugindo dos malucos, né? Desses monstros aqui que nós não sabemos o que são. Provavelmente sejam pseudo-criaturas no qual ele acabou de nos mostrar. Vamos lá. O que são esses caras aglomerados de lixo? Por que um negócio desses? E ele tá fugindo, mano. Tá fugindo. O cara tem umas habilidades um pouco mais desenvolvidas e tá correndo e fugindo. E aí encontra osso, encontra caveira, encontra um monte de coisa. Merda, mas que merda! Como eles ousam me jogar num lugar desses? Ele tá putaço com todo mundo, velho, mas... E ele tem que continuar, né? Senão os bichos vão comer ele. E ele pega, escorrega de uma montanha e aparentemente conseguiu fugir dos pseudo-monstros ali. Droga, se eu continuar num lugar desses, além disso, o ar aqui é... horrível. Sinto que meus pulmões irão enlouquecer se continuar respirando. Logo, preciso fugir para algum lugar rápido. Algum lugar seguro. Mas aonde tem um lugar seguro aí, velho? E existe um lugar seguro no mundo desses? Um mundo cheio de lixo e sem o menor sentido. E blé, o cara vomita, mano. Será que ele vomitou sangue, tio? E o cara, e o bicho aqui, ó, sentiu o cheiro, hein, velho? De novo, vai acabar sem eu ter conseguido fazer nada. Legto, ele lembra do Legto, né? Não posso. Isso mesmo, ainda tem algo que eu preciso fazer. O cara que matou o Legto, as pessoas que me acusaram como culpado, as pessoas que ficaram me olhando de cima. Vou acabar com a raça deles. E ele tá determinado aqui, hein, moçada? Até lá, vou ficar devendo a minha morte. E ele parte pra cima dos bichos, mano. De repente vemos um cara com um binóculo. Aquele ali seria... E o que aconteceu, velho? Este mundo e vocês também fedem demais, seus merdas. Fedem mais que o peido do Legto. E ele jogou um cano do bicho enorme. E ele tá ali, desviando os bichos, tentando sobreviver. Toma um porradão na face, fi. E vai, e é telha, é tudo. Vamos lá, velho. Caralho. Ô, velho, o moleque é forte, hein, velho. Com uma telha, ele conseguiu cortar o bichão no meio. E ele não aguenta, né, velho? Ele tá tossindo aqui porque ele não aguenta.
e de repente alguma coisa começa a estourar o bicho ali, ó. Ele olha pra trás, droga, as minhas pernas não... E ele desmaia e acorda de novo. Vamos ver. Será que alguém ajudou ele, né? É o maluco que tava vendo lá. O que é esse cara? Ele tosse e o cara ajuda ele. Que ajuda foi essa, mano? Meteu uma bica nas costas do maluco, já tosse mais sangue. O que você... já mete agora uma máscara. Máscara? Consigo respirar. Esse cara... Você é uma pessoa daqui? Não é? Que lugar é esse? E o que diabos é aqueles monstros? Zíper na boca. Fica quieto um pouco. Que mundo é esse? Já disse pra você ficar quieto, moleque. Eu caí lá de cima e não tô entendendo nada este abismo. O subsolo é o quê? Não é um subsolo. Aliás, você tá falando muito alto. Cala a boca, moleque. Não consigo ouvir nada. Fala direito. Tô te avisando que aqui não é o subsolo dos lixos daqui. São coisas que vocês, povos do paraíso, jogaram. Eu tô falando há um tempo pra você calar a tua boca, velho. Graças a vocês, eles nos perceberam agora. Aí é burro, né, velho? Eu não tinha derrotado ele agora há pouco. Aqueles ali são as bestas maculadas. Como você pode ver, são monstros de lixo. E por isso que mesmo que derrote com uma arma comum, não adianta. Além disso, eles reagem a sons feitos por humanos. Por isso que estava falando baixinho. Mas aí você resolveu abrir o bocão. Os maculados dessa região são especiais. Por isso que eu não queria me mexer e chamar muita atenção. Aliás, eu não sou uma pessoa que fala alto assim, sabe? É culpa sua, pivete de merda. E o que ele faz aqui? Ele carrega um poder no guarda-chuva. O guarda-chuva... Ufa, fiquei aliviado depois de gritar. Bom... Acho que vou começar a limpeza. E com o guarda-chuva dele, que é o guarda-chuva do Tony Stark, ele já começa a fazer alguma coisa aqui, né? Começa a criar um redemoinho aqui. Me ajuda, galera. E é tornado para um lado, tornado para o outro, destrói todo mundo. O que é aquele guarda-chuva? O monstro não está se recuperando. São vários. E vamos, continua a porrada no monstro. Olha aí, velho. Um break, 8 rasgos. Um break, 8 rasgos. E vral, chama. O maluco já tá acostumado, é incrível. Limpou aquilo tudo de uma só vez. E é alguma técnica do abismo ou ele que é especial. Se eu tiver um poder daqueles também... ou então povo de cima, eu posso... Beleza, ainda tá vivo, não é? Quem? Quem é você? Aí o cara tira o capacete dele. Eu sou Igni. Sou um limpador qualquer. Aliás, que fedor. Acabei tirando a máscara sem querer. Olha o que você me fez fazer. Até um leve esbarrar é fruto do destino. Uma vez que tenham se encontrado, não há o que fazer. Então foi nos apresentado o Engine. Não sei como nós vamos chamar ele, mas o maluco, pelo jeito, é um limpador e ele é forte, né, velho? Ele matou todos os monstros ali. Vamos entender o que é um limpador. Capítulo 3. Hospedeiros. O que foi? Que aparência é essa? Me fizeram tropeçar. De novo aqueles moleques, né? Quando eu disse que as coisas estavam vivas, riram de mim e me empurraram. E você devolveu na mesma moeda, não? Muito bem. Lecto, você disse antes, se você usar algo com cuidado por um longo tempo, aquilo passa a hospedar uma alma. Algo assim. Eu acreditava nisso. Hospedar uma alma? E então você interpretou isso como se estivessem vivos, é isso?
Isso não é mais do que um provérbio, beleza? Deve ter servido como uma lição para as pessoas cuidarem bem das coisas, mas eu acredito nele. Pode ser que nesta caneta também tenha uma alma. E como esta toalha tem alma também. Deve ser por isso que ela te mantém limpo assim, Ludo. Então, isso também, e isso também, e aquilo também tem alma? Pode ser, pode ser. E essas luvas também, se você a tratar com cuidado, Ludo, com certeza um dia vai hospedar uma alma. Eu vou usar com cuidado, Legito. E aí ele acorda, né? Ele de novo tá sonhando com Legito. O maluco tá amarrado, velho. Capítulo 3, Hospedeiros. E amarrou ele, né? Vamos ver. Mas o que? O que é isso? E aí, acordou? Você, aquele filho da mãe de agora há pouco. Engne. Essa é a sua altura com... sua atitude com o salvador da sua vida, seu pivete de merda. O salvador? Então que diabos é isso? O que vai fazer comigo? Não tá vendo que eu estou te carregando delicadamente, já que você estava desmaiado? Me solta, seu filho da mãe. Eu preciso voltar agora mesmo lá pra cima. É uma pena, mas isso é impossível. Para cima, aqui nós a chamamos de paraíso, mas como é que você pretende ir para o meio do céu? Além disso, o paraíso está sempre em movimento. Por outras razões também, claro, mas por hora é impossível. Se entende isso, sossega em paz. E ele olha para cima e lembra de todas as merdas que fizeram para ele. Tá me tirando? Eu vou voltar de qualquer jeito, não importa o que digam. Além disso, você disse que por hora é impossível, não foi? Você sabe de alguma coisa, não é? Algum jeito de ir lá para cima, para o paraíso. Sobre esse mundo, sobre aqueles monstros de antes, sobre aquele poder seu. Tudo, me conte tudo. Vou engolir tudo e jogar na cara daqueles imbecis do paraíso. Eu não vou calar a boca até você me responder. Caim. Tá começando a encher o saco, moleque. Se você insistisse tanto, eu vou te ensinar. Se você insistir tanto, eu vou te ensinar sobre que tipo de lugar é esse, o purgatório. E temos várias cenas. Ei, seu desgraçado, já disse para me soltar. Eles chegaram, né? Provavelmente chegaram onde o cara queria levar ele. Mas o quê? Então, até deixo o resto com vocês. Ei, espere, você... Ei, espera aí, você não me disse nada ainda. Ei, qual que é a dele, velho? Um calmo veio buscar o maluco? Pessoas? Criança? É uma criança? Por que está aqui? Achei que tinha mais uma outra pessoa. Como? Não pode ser. Essas roupas? Por acaso você seria alguém do povo do paradisíaco? Não está cedo para julgar. De onde você veio? Sim, bem, eu caí do paraíso e... Incrível! Realmente um paradisíaco! Eu nunca imaginaria que veria um vivo. O que é isso? É um milagre? O que vocês... Então o idioma dos paradisíacos é o mesmo que o nosso? Então é possível que seja um impostor também. Não parece que está mentindo. Está vivo, com certeza. Muito obrigado por estar vivo. Ei. Bem que é que a maioria são encontrados mortos. A gente acabou ficando empolgado. Te prender de um jeito tão grosseiro assim, vamos já tirar isso para você. Calma. Parecem ser pessoas mais decentes que aquele tal de Engne. Agora sim, daquele jeito de antes, ia deixar o precioso paradisíaco fugir. Mano, os caras prenderam ele numa jaula e ele fica louco, velho. Resolveu espernear só agora? Você, por acaso, achou que íamos te
tratar com gentileza, os corpos dos povos paradisíacos podem ser vendidos por um preço muito alto, sabia? O corpo inteiro nem se fala, olhos, braços, pernas e até mesmo roupas. Quem quer existem aos montes, mas quem diria que conseguiríamos um vivo? Nós realmente estamos com muita sorte. Isso vai dar uma grana preta, mas tanto que vai dar para viver e festejar pelo resto da vida. Que cara é essa? Esta está curioso para saber a razão pelo qual todos querem um paradisíaco? É porque todo mundo odeia vocês. Vocês jogam lixo fora e o lixo que chove se acumula até não dar mais. Cria um ar tóxico e dá origem até a monstros. Pessoas que foram mortas por esses monstros. Pessoas que foram esmagadas pela chuva de lixo. Aqui existem aos montes pessoas que tiveram suas propriedades poluídas e que perderam aonde morar. E se essas pessoas vissem um paradisíaco vivo assim, o que será que elas fariam? Tortura ou show de discriminamento? Depois de te vender, a gente precisa ir dar uma olhada também. Estou ansioso por isso. Mas você é muito magrelo. Olha, não podemos te deixar morrer de fome. Então, mano, os caras dão um lixão pro cara morrer, pro cara comer, velho. Então, aqui ó, você precisa comer direitinho. É mesmo, a refeição lixosa do purgatório não agradou seu paladar, foi? Só que aquilo é lavagem de verdade. Para um paradisíaco tão estimado que nem você, nem deve ter oportunidade de ficar tocando em lixo. Vamos, coma e viva. A partir daqui, um longo sofrimento está te esperando. Mano, esse moleque tá comendo o pão que o diabo amassou, velho. Você é louco, mano. E se ele tá o quê? Ele tá comendo, tá cuspindo, Nossa, mano, ele dá uma mordida no dedo do maluco, velho. Caraca, mano. E o cara grita de desespero. O dedo, como você ousa? E ele continua gritando e continua comendo. Não é lixo, ele come. Não é lixo, ainda está completamente comestível. Uns e os outros, todo mundo. Por que o paraíso é assim? O purgatório que é assado? Porque por causa do lixo, por culpa dos nativos, porque lá em cima, e eu não sei o que, e embaixo, e não sei o que lá. Parem de ficar separando as coisas por suas próprias convivências. Mano, ele tá ganhando um poder, ele tá ganhando força e ele de repente destrói tudo onde ele tava algemado. Ficam fazendo o que bem entende só porque a gente fica quieto. Eu não vou me segurar mais. Cara, ele tá putaço da vida. Ei, o que é isso? O que diabos é isso? Mas que quantidade de energia absurda. Sabia que meus olhos não tinham me enganado. Se você usar algo com cuidado por um longo tempo, aquilo passa a hospedar uma alma, Ludo. Isso são coisas que ele lembra que o Leggett tinha falado para ele. E ele aqui, ó, com o poder dele, que ele nem sabe o que é. E isto, um dia, com certeza, vai te dar forças. Este poder não pode ser. Fala sério, existem no paraíso também usuários de habilidades que permitem dar vida a objetos e extrair seus poderes? Esse aqui é o Igni lá. Givers. Será que é o nome dos caras que conseguem fazer a manipulação de objetos e extrair poderes? Givers. Tanto faz se ele é um giver ou não. Não vou perdoar de jeito nenhum aquele paradisíaco de merda. Matem ele já. Matem com toda a certeza. Vou acabar com você. E os caras partem pra cima dele, né, velho? Mas ele tá ali, ó, com as correntes do Thanos ali, ó, do Kratos ali, do God of War. É aquilo.
Foque naquela corrente. Usuários não podem usar habilidades se não tiverem a própria arma. E ele arrancou a corrente. É isso aí! O cara pegou um pneu. Epa, é sério? Cara, ele deu... O que ele fez? Ele transformou o pneu numa arma, mano? Ele consegue usar mais de uma arma. Ih, deu ruim pra você, hein, velho? Ele soltou uma pneusada na cabeça do maluco, certeza. Você, qual é a sua? Quem é você? Seu paradisíaco de merda. Morra, morra sua aberração. E de repente, velho, ele ia soltar o pneusada no maluco. Certo. Deu. Já deu, meu amigo. Dá um desconto, tá aí? Dá um desconto aí, velho. Igni, ou algo assim, yes. Agora ele começa a ficar a voltar assim, né? Porque ele, pelo jeito, ele tava fora, tava perdido, loucão, velho. Aquele tanto de poder, o corpo realmente não aguentou, então. O que foi isso de agora a pouco? Assim que me lembrei das palavras do Lecto, essa luva foi mal. Eu queria ver se você realmente tinha o poder. Vou te contar sobre este mundo e sobre este poder. Em troca disso, entre para os limpadores. Você é um recurso necessário para os limpadores. Não quero. Foda-se. Ele vai seguir a vida dele. Mano, vamos resumir essa parada, velho? O Ludo, ele é um cara que não sabe onde... Ele é um órfão que foi adotado pelo Lecto e ele viu o Lecto morrendo lá no paraíso, que agora nós sabemos que é o paraíso. Pois esse aqui ele tá agora é o solo. E quando ele encontrou o Lecto morto, os caras do paraíso, os nobres acharam que ele tinha matado. Então ele foi condenado à sentença de morte. Depois disso ele foi jogado pro abismo, que no caso é esse solo aí. E nesse momento que ele estava caindo, alguma coisa brilhou o olho dele, fez com que ele caísse no solo vivo. Ao chegar vivo, o Igni encontrou ele e deu ele para aqueles malucos lá para levar ele para testar se ele tinha poder ou não, porque ele já tinha visto em seus olhos que ele poderia ser um cara que tivesse o poder, que eles chamaram aqui dos Givers, né? Sendo um Giver ou não, nós dizemos aqui, ó, Givers, certo? Então, ele despertou o poder, só que ele percebeu que o corpo dele não aguenta. Mas, no final das contas, o Igni voltou e falou para ele entrar para o grupo de limpadores. E ele falou que não, mas vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Galera, essa aí é a história do nosso Rudolfo, catador de lixo. Eu apelidei o Ludo de Rudolfo, catador de lixo, velho. Deixa aí seu like, sua inscrição. E se você quer que isso continue, dá uma força aí, beleza? Valeu!